Esse negócio é difícil. Enreta as costas, maior. Postura. Assim. Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o Charles da Sara. Eu sou a Sara do Charles. E nós fazemos parte do Ministério da Família da Assembleia de Deus, Família Pertencer em Águas Claras. E hoje nós vamos estar falando com vocês sobre o culto doméstico. Culto doméstico. Para nós começarmos, nós vamos ler aqui em Deuteronômio 11, do 18 ao 21, que diz o seguinte: Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, Moisés está contando, ele junta as famílias e dos israelitas para falar para eles que eles tinham que a obrigação deles era ensinar sobre a lei do Senhor aos seus filhos em todo momento, para que aquelas palavras ficarem fixas na mente da criança, para que elas não se desviassem do caminho. E é assim que nós devemos fazer com os nossos filhos. Então, a gente queria falar primeiro sobre o culto infantil. No culto infantil familiar de 0 a 12 anos, vocês podem fazer um culto mais tranquilo, não precisa ser uma coisa formal demais, né? Muito formal, muito mecânica, porque criança ela perde a atenção facilmente. Então aproveite esses momentos para brincarem. Quando você for fazer a oração, esse é um ótimo momento para você ensinar o seu filho a orar, para ele perder a vergonha, porque ele está entre família, então é uma boa oportunidade para você ensiná-lo a orar. Faça um louvor, não precisa ser um louvor grande, não precisa ser nada difícil, se possível um louvor, um corinho infantil, que ele já conheça, que toda a família conheça, que possa ser cantado com palmas, com alegria. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E quando você for falar da Bíblia, quando você for ler a Bíblia, não leia, se possível, leia uma Bíblia infantil que tem uma linguagem mais fácil da criança entender. Porque tem Bíblias, irmãos, que a linguagem é muito difícil, as palavras são complicadas e às vezes a criança não está entendendo direito, ela está ali só ouvindo e não está entendendo. A árvore da sabedoria do bem e do mal. Chegamos ao ponto mais transcendental na vida de Adão e Eva. Ambos eram felizes, virtuosos e bons, mas Deus lhes deu inteligência e liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então seria bom uma Bíblia infantil e você aproveitar para fazer encenações, para usar uma boneca ou para chamar seu filho para fazer uma encenação contigo. E logo após a historinha, você pergunta sempre para ele o que ele aprendeu com isso. Traz isso para a vida prática, para que além da historinha, ele preste atenção e reflita sobre a história no que ele pode aplicar para a vida dele, para a vida em família também. Amém? Agora o Charles vai... Não, finaliza com a oração, né? Isso. Finaliza com a oração, cada um fazendo seu pedido e agradecendo, pergunta antes e faça a oração em família. E já é um momento bom de você fazer esse culto, antes de vocês dormirem, de colocarem as crianças para dormir, porque você já abençoa ela no seu sono, na oração final. Amém? E é interessante prestar atenção nas janelas que as crianças abrem para você nesse momento. Tem 2 momentos que a Sara colocou, que é quando você pergunta para ela o que você aprendeu com isso.
Às vezes ela conta alguma coisa que aconteceu no dia dela, na escola, e aí ela vai tendo janelas que ela vai abrindo para você, que você vai entendendo o universo dela, e você vai colocando os princípios cristãos e a ética, a moral, que todo ser humano tem que ter também, baseado nos princípios cristãos, obviamente. Na oração também, quando você vai fazer um pedido, né, fala, qual é o seu pedido de oração? Ela muitas vezes fala alguma coisa que é importante você assimilar e entender, para poder depois explicar e aplicar na vida dela, né? Amém. Agora o Charles vai falar sobre o culto familiar com os adolescentes e com os jovens. Assim, a frequência do infantil a gente pode falar, aqui em casa a gente faz todo dia, todos irmãos. os dias. Tirando um dia ou outro que tem um culto, que às vezes demora, agora nessa quarentena a gente está fazendo todo dia praticamente, né? Então, com jovens e adolescentes, a frequência pode variar, porque é mais difícil estar toda a família reunida, estuda, trabalha, né? Mas com adolescentes especificamente, a gente pode seguir essa mesma rotina. Você faz uma oração inicial, botando um deles para fazer a oração inicial, aí você faz o louvor. Não fique naquela coisa, tem que ser o hino da harpa e tal, tem que ser um louvor antigo, aqueles louvor, irmão, meu Deus, né? Observe o que eles gostam de cantar, o que eles gostam de louvar. Pega um hino deles, deixa a oportunidade para eles escolherem também. Deixa a oportunidade. Se eles quiserem cantar solo, canta solo. Deixa eles trazerem o dom dele, né, para cima ali, para aflorar cada vez mais o dom que o Espírito Santo colocou sobre ele. E também, depois do louvor, aí você começa a fazer o seu resumo do dia. Isso é interessante. Você pergunta para ele como é que foi o seu dia. Cada um vai contar aqui rapidamente como é que foi o dia. E aí não força a barra não, irmão. Se algum deles não quiser contar, se não quiser falar, não força a barra. Mas é importante isso. Porque às vezes quando nós estamos contando um pouco do nosso dia, algumas emoções se afloram. E os pais percebem muito bem isso. Quando você perceber que alguma emoção veio à tona, e principalmente que aquilo está fazendo mal para ele, ou você reserva e guarda para a oração final, para mostrar para ele lá que você viu, que você notou aquilo lá, ou se você for dirigido pelo Espírito Santo, ora na hora, né? Chama e fala assim, vamos, aqui já que estamos em família, vamos orar em relação a essa situação que o nosso filho enfrentou, que a mamãe enfrentou, que o papai enfrentou, que estamos aqui todos juntos, vamos orar para Deus ajudar nessa situação. E aí ele vai começar a perceber o quanto que é bom orar em família em prol de um propósito de um dos familiares. Faça depois a ministração. Cuidado. Isso vale para todo mundo. Adolescente, jovem, casal sem filho, tá certo? Vale para todo mundo. Cuidado com as indiretas. Não vá usar o momento de ministrar para ficar dando indireta, viu? De jeito nenhum. Imagine. Veja o videozinho aí. E hoje nós vamos falar de Abigail, em 1 Samuel 25. Ela ficou viúva de Nabal, homem ruim, é que morreu. Deve ser muito ruim esse homem, muito ruim. Devia ajudar a criar filho, devia fazer nada em casa. Nadinha. Devia nem tirar o lixo do banheiro. Quem dirá? Colocar a toalha no lugar certo. Devia jogar a toalha molhada na cama. Mas Deus foi bom com essa mulher. Sofreu o pão que o diabo amassou com esse Nabal. Homem ruim. Mas depois ele morreu. E a casa com Davi? Olha. Rei Davi. Viu o videozinho? Então, cuidado com as indiretas. Nesse não é o momento de você ficar jogando para uma indireta para o filho, para o pai. Ou lavar roupa suja. Ou ficar lavando roupa suja. Não é este o momento. E outra coisa interessante em relação à mensagem. Não fique discutindo questões teológicas. Se às vezes um tem um pensamento, o outro tem o outro. Às vezes o seu filho vai dar a mensagem. Pode ser ele adolescente ou jovem. Ou a sua esposa, ou o seu marido. E aí ele fala alguma coisa que você não concorda. Deixa. Escute primeiro. Espere o Espírito Santo
terminar a mensagem junto com o membro da sua família. E no final, depois que acabou o culto familiar, você pode delicadamente puxar o assunto, gentilmente puxar o assunto. Ou se você vê que o seu filho ou seu cônjuge está se sentindo mal por essa discussão, ou se estiver havendo atrito, então deixa o assunto e vai para o joelho. É o melhor que você faz. Perfeito. Ou então você pode fazer uma pergunta gentil, né? Utilizando a empatia. Por exemplo, falou alguma coisa que fere a soberania de Deus. Deixou passar. Depois falou, olha, achei interessante aquilo que você falou no outro dia, ou no culto familiar. Como que você enxerga a soberania de Deus nesse contexto? Bem tranquilamente, escute, converse. Muitas vezes nós somos mais tolerantes com quem é de fora do nosso lar do que quem é de dentro. Então vamos ser tolerantes com todas as pessoas da nossa casa, ok? Outra dica importante, chame os agregados para participar do culto. Se já tiver agregado, o nosso vai demorar. O nosso ainda vai Graças demorar a um Deus. pouco, se Deus quiser ainda demora, Vamos disso. né? Mas, se você tiver os seus filhos já estiverem namorando e tudo mais, traga eles, para eles aprenderem como é que se faz um culto familiar, para já entender o que se espera do futuro junto com o seu filho. Outra coisa, finalizando, oração. A oração é muito importante de vocês finalizarem perguntando o que você tem a agradecer e o que você tem a pedir. Eu já falei algumas vezes que a oração em família, a oração no casal principalmente, é mais importante, ou traz mais intimidade Do que a própria intimidade. do que a própria relação sexual. Então, por quê? Porque você fica sabendo o que está lá no coração do seu cônjuge quando ele vai falar com Deus, quando ele vai falar com o seu pai. E você começa a enxergar algumas coisas que você não enxergava, na visão dele que ele está falando com Deus. A mesma coisa com o adolescente, a mesma coisa com o jovem. Toda vez que eles forem orar, falarem um pedido de oração, fizerem uma oração, você vai começar a compreender como é que é a visão do outro naquele assunto que vocês estão passando ou situação que vocês estejam enfrentando. Ok? Então, essa é a nossa dica, esse é o nosso videozinho da família. Era para ter saído antes, mas saiu agora. Há tempo de você começar a aplicar aí na sua casa, aproveitando essa quarentena. Isso. Aproveite que você tem mais momento com a família e tem esse momento de comunhão, um momento de buscar a Deus em família. Você ensina os seus filhos e você tem comunhão com Deus. Não há coisa melhor. E uma dica interessante, você pode colocar temas para as mensagens. Então, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, os profetas menores. Ou a própria sequência cronológica bíblica, principalmente para criança, você pode ir lendo história por história, uma atrás da outra, para ela já ir entendendo na cabecinha dela o que aconteceu primeiro, segundo, para ela entender por que Deus fez algumas coisas assim ou assado. E é muito bom porque você foge das indiretas com isso. Amém? Ok? Amém? Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe sua família. E fique ligado cada vez mais aí nesse canal no YouTube, na Assembleia de Deus, Família Pertencer, que vamos ter muito mais vídeos para abençoar a sua vida. Tchau. Tchau.